Irmãos, tem sido uma benção essas orações, vamos falar a verdade? Eu estava aqui orando, irmãos, eu senti tanto a presença de Deus agora, o Espírito Santo me encheu e eu não sei explicar, irmãos, mas é uma paz assim maravilhosa e eu quero muito orar por você hoje, orar pela sua família. Eu sei que você não tem enfrentado momentos fáceis, não tem sido fácil a sua vida, mas vamos nos fortalecer na presença de Deus, amém? Irmãos, a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então você que está se sentindo fraco, na verdade, é aí que você está forte, porque é nessa hora que Deus ele vai te encher. É nessa hora que você se esvazia de si mesmo e o Espírito Santo ele vem te enchendo. Ele vai mudando as áreas que precisam ser mudadas. Irmãos, não é fácil seguir Jesus de forma alguma. Inclusive, ele mesmo disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. O que Jesus queria dizer, irmãos? Que arado, sabe o que é o arado? É quando você vai arar a terra e você vai fazendo aquele buraco na terra, sabe? Se você ficar olhando para trás, irmãos, você vai começar a fazer o buraco de forma errada. Aquele buraco é para que a semente seja lançada ali naqueles buraquinhos, para que depois dê frutos. Mas se você ficar olhando para trás, o que vai acontecer? Vai ficar tudo desalinhado na sua vida, entendeu? As coisas vão sair do foco. E Jesus falou, eu não quero ninguém olhando para trás, eu quero todo mundo olhando para o alvo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, irmãos, vamos olhar fixamente em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Às vezes a gente lê essa passagem e a gente não entende a profundidade. O que significa ser o autor e consumador? Significa o seguinte, é por meio de Jesus que a sua fé começa, mas é por meio de Jesus que a sua fé também é aperfeiçoada. Amém? Então você está no processo, não desista agora, por favor, não queira chutar o balde. Eu sei que tem pessoas aqui que estão assim no limite das forças, não suportam mais, mas irmãos, eu senti a presença de Deus tão forte agora mesmo aqui, antes de ligar aqui para gravar. Eu quero muito que essa presença toque o seu coração hoje e fale com você através dessa palavra, tá certo? Antes de começar, eu estava lembrando de um exemplo, irmãos, que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, eu tinha um Palinho, sabe o Palio, o carro, né? Então eu troquei o Palio que eu tinha por um Vectra. Irmãos, até hoje a minha esposa, ela dá risada disso, porque eu comecei a andar com o Vectra, eu estava tão feliz, me sentindo tão realizado, sabe? Agradecendo a Deus por aquele carro. Só que, irmãos, tinha um detalhe, aquele carro era muito beberrão, bebia muita gasolina, consumia muita gasolina e eu não estava tendo dinheiro para colocar gasolina. Irmãos, o que acontece? Eu falei para minha esposa o seguinte, eu não volto mais em posto de gasolina, eu não vou ficar indo em posto de gasolina porque um dia sim, um dia não, eu tinha que parar no posto para abastecer. E eu falei para minha esposa, eu estou emburrado, eu não quero saber de posto, eu vou continuar andando com esse carro e não paro mais nesses postos. Irmãos, a minha esposa falou assim, ah é? Então nós vamos parar no meio da rua, porque se você não parar para abastecer, esse carro vai parar. Irmãos, foi tiro e queda. Eu não fui muito longe. Eu e a Thaís, a gente tinha que resolver um negócio lá no centro da cidade. E a gente parou numa rua que era assim, ó. Era, na verdade, uma ladeira, era muito, né, subida. E eu estacionei o carro normalmente, fomos lá, resolvemos. Quando eu voltei no carro, irmãos, e eu dei a partida, fez aquele barulhinho, né, de carro que não estava ligando. Irmãos, me deu uma tristeza tão grande, porque o carro não estava pegando. E estava um calor muito forte, não tinha como ligar o ar-condicionado. Naquele momento eu fiz uma oração, falei, Deus, tem compaixão de mim, me ajuda, Senhor, a sair desse lugar, faz esse carro pegar agora. Irmãos, orei com tanta fé, o carro simplesmente ligou e foi o suficiente para a gente parar no próximo posto, mas passou alguns dias eu decidi vender aquele carro. O que eu quero dizer para vocês? Tem muitas pessoas que elas ficam vivendo como se tivesse com um tanque vazio, elas ficam vivendo só no tanque reserva, sabe assim? A pessoa não ora, a pessoa não busca a Deus, ela não busca se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que devemos nos encher do Espírito e não nos embriagarmos com o vinho que traz dissolução. Ou seja, quando você se enche do Espírito Santo, você tem a sobriedade. Qual que é o oposto de uma bebida alcoólica, irmãos? É a sobriedade, certo? Por isso que Jesus falou, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo anda ao seu derredor procurando a quem possa devorar. Na verdade, foi o apóstolo Paulo quem disse, né?
Ou seja, a gente tem que ser sóbrios, devemos vigiar, devemos andar com o tanque cheio. É isso que a Bíblia diz, sejam cheios do Espírito Santo. Irmãos, tem muitas pessoas que ficam no tanque reserva. A pessoa não busca a Deus, a pessoa não ora, ela não renuncia ao pecado, e quando vem a dificuldade, aí a pessoa se desespera. Aí a pessoa pensa assim, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o fulano, eu vou chamar o profeta para ver se Deus fala alguma coisa comigo. Irmãos, Deus é misericordioso? É claro que é. Deus faz, Deus opera milagres, Deus atende a nossa oração? Atende. Mas Deus deseja, irmãos, que no dia a dia a gente valorize, a gente honre a presença dEle. Então, hoje eu vou trazer uma palavra muito forte. Não se assuste, é uma palavra necessária para você, porque ela vai abrir os seus olhos e eu creio que no final o Senhor vai operar um milagre no seu coração e na sua vida, tá bom? Então, antes de começar, eu peço para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, porque todo dia eu quero incluir você na minha lista de oração. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração aqui, ela está lá em Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 5. E ela traz uma verdade aqui que é um divisor de águas na nossa vida. Olha só o que está escrito. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus lhe deu sucesso. Amém? Irmãos, essa frase parece muito simples, né? Mas ela carrega um segredo muito profundo. É uma chave que vai abrir portas de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu não sei se você sabe, mas a prosperidade é muito mais do que dinheiro, entendeu? A prosperidade é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo, é isso que Jesus falou. Então, a paz é muito mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Tem pessoas, irmãos, que moram num casebre, ou moram até mesmo na rua, ou até mesmo estão presos, são presidiários, mas eles têm uma paz que esse mundo não pode dar, porque a paz de Jesus é para aqueles que andam em obediência, aqueles que buscam ao Senhor. E aqui está dizendo que enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus lhe deu sucesso, ou seja, ele foi um homem próspero. Então, esse aqui é um exemplo de um homem que andou com Deus. Mas calma que eu vou te explicar uma coisa interessante. A Bíblia conta, irmãos, que esse homem chamado Uzias, ele subiu ao trono de Israel com apenas 16 anos. Para pensar, 16 aninhos, era um adolescente e de repente estava comandando uma nação inteira. E aí você imagina a pressão que aquele jovem sofreu, era algo tremendo, mas mesmo sendo jovem, irmãos, ele surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque Uzias buscava ao Senhor. Ele ouvia os conselhos de homens de Deus do passado, ele era um menino fiel a Deus. E qual foi o resultado? Deus começou a prosperar o reinado dele. Só que o ponto-chave desse versículo é a palavra enquanto. Guarde isso. Enquanto Uzias buscou a Deus, Deus abençoou ele, certo? Isso mostra que não era uma promessa automática, do tipo assim, você foi abençoado hoje e vai ser sempre abençoado. Irmãos, não é assim que funciona. Uma aliança não funciona dessa maneira. É preciso ter constância, é preciso ter entrega diária, entendeu? E olha só que interessante, é como se fosse um jardim. Você planta uma semente, ela cresce, ela dá frutos, mas e se você parar de regar? E se você não cuidar, não adubar, não proteger das pragas, não é mesmo? Então, irmãos, o jardim, por mais lindo que ele fosse no começo, ele vai secar, ele vai morrer. Assim também é a vida nossa com Deus. Enquanto você for obediente, o favor de Deus está com você. Enquanto você tiver um coração quebrantado, você terá misericórdia. E esse princípio não sou eu quem está dizendo para você, isso aqui está na Bíblia o tempo todo. Não está somente nesse versículo que eu li para você. Por isso eu quero ler uma outra passagem que está em 2 Crônicas, capítulo 15, o versículo 2, que diz assim, O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com Ele. Se o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, irmãos, essa passagem aqui é um espelho para todos nós. Ela resume tudo, entendeu? Deus está mostrando uma coisa aqui para você e para mim. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Simples assim, eu vou repetir. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E talvez você esteja pensando assim, pastor, mas aí eu não concordo, porque isso aí é uma chantagem de Deus.
Não, irmãos, não é chantagem. Como eu disse, é uma aliança, entendeu? Aliança não é barganha. É você fazer a sua parte e a outra parte também vai fazer a dela. E assim vocês vão ter um relacionamento abençoado. A mesma forma acontece no casamento, você concorda? Se você quiser ter uma relação duradoura, saudável, os dois precisam investir dos dois lados. Da mesma forma, se você não buscar a Deus, se você não priorizar o reino de Deus na sua vida, não queira que todas as coisas cheguem até você. Não fique pensando que tudo vai cair de mão beijada, não é assim que funciona. Irmãos, não sou eu quem está dizendo, mas é a palavra. E a gente percebe esse padrão de Deus em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A nação de Israel andava com Deus em obediência? Opa, então eles tinham vitória em tudo que eles faziam. Eles eram abençoados, existia unidade, existia paz no meio do povo, mas era só o coração daquelas pessoas se afastarem, principalmente idolatrando outros deuses. Irmãos, aí começavam as brigas, aí começavam as tragédias, as doenças, as derrotas, entendeu? Então não é que Deus é mau, que Deus é chantajoso, de forma alguma. Deus, ele fala o seguinte: meus filhos, escolham a vida. Eu coloco diante de vocês a morte e a vida, mas eu quero muito que vocês escolham o caminho certo. No entanto, irmãos, Deus nos dá a livre escolha. Cabe a gente escolher, certo? Eu me lembro que eu me converti com 18 anos e eu tive que fazer essa escolha. Eu tive que decidir qual caminho eu iria seguir, o caminho estreito ou o caminho largo. E foi então que eu tomei a decisão. Quer saber? Se eu vou servir a Jesus, eu quero servir para valer. Eu quero ser radical. Eu não quero ser como muitos crentes que eu tenho visto nas igrejas. Sabe, irmãos, eu tive que tomar uma decisão de ser radical até dentro das igrejas, porque infelizmente muitos jovens, assim como eu, que estavam na igreja, na verdade, eles estavam querendo ir para o mundo, sendo que eu tinha acabado de chegar do mundo. Eu sabia que esse mundão afora é só ilusão. O pecado, ele não preenche o coração, mas os jovens que estavam na igreja, infelizmente, eles estavam buscando coisas erradas lá fora. Muitos deles eram filhos de pais obedientes a Deus, mas nós sabemos que Deus, ele não tem netos, ele só tem filhos, certo? Não existe essa de o pai é crente, a mãe é crente, agora o filho também vai ser. Não é assim que funciona, irmãos. Tem que ser uma escolha que você vai ter que decidir, certo? Eu sei que não é uma palavra fácil de se ouvir, mas irmãos, eu estava orando ali e o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Pensa comigo numa coisa, muitos casamentos começam a dar errado depois que a oração é deixada de lado. Não é Deus que desistiu do casamento, é a gente que parou de buscar a direção dele para a nossa união, certo? E o que falar da vida financeira, por exemplo? Quantas pessoas estão com a vida travada porque não estão praticando os princípios da palavra? Ou porque querem sempre dar um jeitinho, ou porque cometem um pecadinho ali, passam alguém para trás, deixam de pagar o fornecedor. Sabe assim, irmãos, começam a fazer pequenas coisas erradas, mas são as pequenas pedrinhas que fazem a gente tropeçar. Então, vamos reavaliar a nossa comunhão com Deus a partir de hoje. Vamos ver se realmente Deus tem sido a nossa prioridade, ou se simplesmente Deus está apenas no nosso vocabulário, nas nossas palavras, mas não em nossas atitudes, certo? Vamos ver, por exemplo, a vida de Sansão. Quem não conhece aqui a vida de Sansão, né? Sansão era aquele homem forte, cabeludo, que Deus operava poderosamente na vida dele. Esse homem, irmãos, ele carregou o portão da cidade nas suas costas. Irmãos, ele matava 300, 500 homens sozinho. A força dele era sobrenatural. Só que, irmãos, enquanto ele andava na aliança com Deus, ele tinha força, entendeu? Ele vencia exércitos inteiros. Tem até um momento que a Bíblia diz que com apenas a mandíbula de um jumento, ele venceu um exército inteiro. Irmãos, todo mundo morria de medo dele porque Deus era com ele. Só que tinha um porém. A Bíblia diz que apesar dele ser forte fisicamente, ele tinha uma fraqueza na sua carne. Ele tinha problema com mulher e ele acabou se deitando com prostitutas e ele acabou contaminando o seu corpo, que era templo do Espírito Santo. Irmãos, esse pecado da imoralidade sexual é sério. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão se você tem cometido isso, porque Deus não nos chamou para a impureza, para a imundícia. Ele nos chamou para a santificação. É o que diz a palavra do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Sansão começou a se entregar aos poucos para o pecado. Ele começou a se deitar com uma mulher chamada Dalila e ele começou a amar muito essa mulher, só que tem um porém, Sansão tinha muitos inimigos.
E os inimigos dele, de repente, contrataram essa mulher para seduzir Sansão e para que ela descobrisse aonde estava a fonte do poder desse homem. E foi então, irmãos, que um dia Sansão contou seu segredo. Ele falou que o segredo estava nos seus cabelos. E então Dalila, usada por Satanás, revelou esse segredo para os inimigos de Sansão. Eles vieram e cortaram o cabelo dele. Olha só o que está escrito em Juízes 16, o versículo 20, e depois nós já vamos orar. Olha só o que está escrito. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prendê-lo. Ele acordou e pensou: eu vou sair como antes e eu vou me livrar deles. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Irmãos do céu, olha isso, irmãos. Aqui está dizendo que a unção de Deus, ela foi embora da vida de Sansão e ele nem percebeu. Irmãos, é desse jeito que acontece. A pessoa vai dando espaço para o pecado, o diabo vai seduzindo a pessoa. Quando ela menos percebe, ela já está fria espiritualmente. A oração já não faz parte mais do seu dia a dia e quando ela vai orar, ela já não sente mais força. Ela já não tem vontade mais de orar, entendeu? Então ela começa a se afastar, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Quando ela abre os olhos, aí Deus já não está com ela. Então, eu estou falando aqui, irmãos, isso serve para mim e serve para você. Vamos tomar todo o cuidado do mundo? Vamos começar a depender todo dia de Deus? Vamos fazer um compromisso aqui hoje? Se você puder, faz o compromisso comigo. Esteja comigo na oração da manhã e na oração da noite, porque eu quero te fortalecer nessa caminhada. Você não precisa sofrer sozinho, caminhar sozinho, tá bom? E eu nem preciso dizer, né, que quando Sansão foi capturado, aí a Bíblia diz que os inimigos furaram os 2 olhos dele, começaram a zombar dele, começaram a caçoar dele, irmãos, e colocaram ele para trabalhar pesado como escravo. Aí Sansão já estava lá todo derrotado, ele perdeu o seu cabelo porque raparam o cabelo dele. Só que a Bíblia traz um detalhe que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz que de repente o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Ou seja, a força de Deus na vida dele começou a voltar. E, irmãos, naquele momento Sansão fez a sua última oração. Ele falou: Deus, faça com que eu mate os meus inimigos todos, porque eles me zombaram, eles acabaram comigo, agora eu estou cego. Mas Deus, não deixa eu continuar humilhado. E Deus honrou a fé daquele homem. E sabe o que aconteceu? Ele chegou num templo pagão, onde aquele povo estava festejando, curtindo a vida, e ele simplesmente encostou as mãos nos pilares e Deus deu uma força sobrenatural ali sobre ele, e ele derrubou todas as colinas daquele lugar e todas as pessoas morreram. E a Bíblia diz que ele matou mais inimigos no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Irmãos, eu estou sentindo no meu coração agora que eu vou orar para que a misericórdia de Deus volte na sua vida. Amém? Eu creio que Deus tem aliança com você. Eu creio que a promessa dele vai se cumprir. Deus é fiel, irmãos. E se ele te trouxe aqui não foi por acaso. Eu sei que você está se sentindo distante, frio espiritualmente. Você já não consegue mais ter aquela vida de oração. Mas volte para a presença do Pai e não pense que ele vai te rejeitar de forma alguma. Assim como o filho pródigo, quando ele voltou, o pai foi correndo abraçá-lo. O pai restaurou a vida dele e ele disse: vamos nos alegrar porque o meu filho estava perdido e foi achado. Aleluia! Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. E no final, eu peço para você compartilhar com seus amigos, familiares. Não deixe que essa bênção pare em você, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas. Feche os seus olhos então e vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou muito forte aqui com a gente hoje. Obrigado pela tua presença, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, a gente se desvia dos teus caminhos, a gente se afasta e a gente não percebe que as bênçãos continuam, mas nós estamos desagradando o teu coração. Pai, até quando nós vamos continuar assim? Quantas pessoas, meu Deus, pediram oração aqui porque estão fracos na carne, estão caindo em tentação. Oh, meu Deus, quantos agora já não têm mais esperança no casamento? Pai, fortalece os teus filhos, Senhor. Não deixe que a gente continue no erro, meu Deus. Nós te pedimos perdão, Pai, porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é orgulhoso muitas vezes. Pai, nós nos arrependemos de verdade por termos nos afastados da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Ó, meu Deus, eu oro nesse momento por um renovo espiritual. Derrama, Senhor, do teu poder, do teu Espírito Santo. Que essa pessoa seja curada agora, Pai, nas emoções. Quantos agora estão tristes, abatidos, sem força? Oh, meu querido irmão, começa a orar junto comigo aí onde você está. Pai, eu oro por essa pessoa agora, Deus, eu te peço que a unção do Todo-Poderoso quebre todo jugo do diabo, toda opressão maligna. Eu repreendo em nome de Jesus. Oh, Pai, cura, meu Deus, esse coração ferido. São tantas manchas, tantas cicatrizes, tanta dor, meu Pai. Quantas pessoas feridas por palavras, por atitudes. Tem pessoas aqui, meu Deus, que têm o sonho de fazer a Tua vontade, mas não conseguem sair do lugar. Parece que todo dia o pecado bate na porta e essa pessoa atende a porta. Oh, Deus, tem compaixão, Senhor. Restaura relacionamentos também. Eu intercedo agora por casamentos, Pai. Quantos, meu Deus, perderam a base, o fundamento, que é a Tua palavra. O Senhor mesmo disse, Jesus, que se nós obedecermos e praticarmos a Tua palavra, nós seremos como alguém que foi prudente, construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, as tempestades, mas a casa não caiu. Mas ao mesmo tempo, Pai, muitas vezes nós somos imprudentes. A gente constrói a nossa casa sobre areia. A gente acha que a nossa carreira, o nosso dinheiro, o nosso status, isso tudo vai nos garantir um futuro bom, mas é somente no centro da Tua vontade que nós temos a verdadeira paz. Oh, meu querido irmão, se você orou comigo até agora e deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, repita essas palavras junto comigo agora, tá bom? Eu creio que Jesus vai te salvar aí mesmo onde você está. Diga assim de todo o coração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe pelos meus pecados. Me transforma. Salva a minha vida, Senhor. Eu não quero ser condenado com este mundo. Eu não quero ir para o inferno. Jesus, me liberta dos meus pecados. Perdoa as minhas falhas, Senhor. Eu creio que Tu morreste na cruz para me salvar. Eu creio que o Senhor sofreu o castigo que eu merecia, mas eu creio também que o Senhor ressuscitou. Por isso eu te peço, me dê a vida eterna e escreve o meu nome no livro da vida. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida deste homem e desta mulher. Eles oraram de todo o coração. Eu te peço, meu Pai, transforma mesmo a vida deles e restaura cada área de suas vidas. Pai, eu te peço também que esta oração de hoje alcance os 4 cantos do país, alcance pessoas fora do Brasil e que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias.
Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.